a relação de poder, ela não é só repressiva, ela é produtiva. E aqui não é no sentido de que repressivo é ruim e produtivo é bom. Não, é no sentido de que produz subjetividade, produz um jeito de ser. O Foucault, ele tem uma característica muito interessante de tudo que ele vai produzindo, né? Toda a produção dele tem essa marca de uma conceituação muito detalhada, de uma forma de apresentar que ele vai dizer que o como a gente entende as coisas passa a ser uma estratégia de pensar. Né? Então, quando ele conceitua o poder, a própria conceituação do poder, né, no caso do Foucault, passa a ser um campo, uma ferramenta, vamos colocar dessa forma, uma ferramenta que funciona para pensar. Então, antes do Foucault, se pensava o poder muito como o que ele vai colocando de oposição. Então, como alguma coisa que alguém detém, que um grupo ou uma pessoa detém e que pode passar para o outro, algo que tivesse essa característica mais substancializada, que ele vai dizer, né, de o poder. E ele introduz uma maneira de entender as relações de poder, como ele prefere chamar, muito mais como uma relação desigual entre duas pessoas, entre grupos. E aí ele vai trazendo também essa dimensão de que o poder, ele não é só, essa relação de poder, ela não é só repressiva, que também, antes dele, se pensava muito por essa via, né? Então, se há poder, né, sou contra. Então, uma ideia anterior, né, ao pensamento do Foucault, muito comum era destruir o poder, né, ou viver numa sociedade onde não tivesse as relações de poder. E o Foucault vai trazendo uma ideia de que isso não é possível quando a gente pensa relação de poder como o Foucault propõe, que é justamente essa ação sobre a ação de um outro. Então, a definição básica do Foucault de poder é uma ação que incide sobre a ação de um outro, ou uma ação que pode ser potencial de um outro. Então, ele vai colocar como o governo dos corpos, a condução das condutas. Isso são relações de poder. E pode ser via Estado, pode ser via instituições, pode ser no corpo a corpo, no individual. Então, para o Foucault, por exemplo, isso daqui que a gente está fazendo é visto, ela tem a sua dimensão de uma relação de poder, né? Por quê? Porque o Ronaldo está falando algumas coisas que, se fizer sentido para vocês, vai orientar o pensamento de vocês. Então, essa orientação do pensamento, o pensamento é uma ação. A orientação de um pensamento é uma ação sobre a ação de um outro. Então, é uma relação de poder. E o que ele traz, que é o que eu estava trazendo aqui do repressivo, a relação de poder, ela não é só repressiva, ela é produtiva. E aqui não é no sentido de que repressivo é ruim e produtivo é bom. Não, é no sentido de que produz subjetividade, produz um jeito de ser, produz mundo, produz instituições, produz o mundo que a gente vive. As relações de poder, elas produzem o mundo que a gente vive. Então, ela não tem só o seu caráter repressivo, ou seja, aquilo que você não pode fazer, mas tem aquele caráter produtivo que é a constituição daquilo que você é. Você é o resultado de relações de poder na qual você esteve envolvido.